Bom dia, tudo bem com você hoje? Então, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus e vamos falar sobre o texto que está apresentado aqui no capítulo 14, tá? Dos versículos 23 ao 36. Jesus anda sobre o mar. Então, se a história anterior, a de alimentação das 5.000 pessoas, né? Ela pode ser lida como o quê? Como um retrato da vocação cristã. Essa história aqui, ela pode ser lida como um retrato o quê? Tentou identificar alguma coisa? Como um retrato da vida de fé. Ou a vida de meia-fé, a vida, né, de fé misturada com medos, com dúvidas, situação típica que muitos cristãos enfrentam, e aqui também a gente vê que os discípulos enfrentam, né? Então, como vimos até aqui, a agenda de Jesus estava super lotada. As multidões corriam atrás de Jesus para quê? Para ouvir Jesus, para receber o milagre, para pedir milagre para Jesus, né? E depois dessa alimentação dos 5.000, o que acontece? Jesus finalmente subiu ao monte para orar sozinho, né? E mais tarde, lá do monte, Jesus olha os seus discípulos que foram de barco no mar, né? Ele olha os discípulos enfrentando uma grande tempestade no mar, e ele vê eles aflitos, né? Com medo. Então, o texto fala que a partir da madrugada, na minha Bíblia até fala aqui na 4ª vigília da noite, depois assim que todos os recursos tinham sido esgotados pelos discípulos, né? Usaram tudo que podiam e estavam ali sem saber o que fazer, né? Sem chance nenhuma. O que Jesus faz? Jesus vai ao encontro deles. E de uma maneira bem inesperada, Jesus vai o quê? Jesus vai andando sobre o mar. Nossa, imagina a cena, né? Eu fico imaginando aqueles discípulos apavorados naquele mar revolto, né? Lidando lá depois de muitas horas com a tempestade, bem no centro da crise, tendo o barco levado conforme o vento, conforme as ondas batiam. Imagine, né? Imagine aquela situação de desespero, imagine você nessa situação. E aí, do nada, surge um relâmpago no céu, risca o céu, abre uma faixa de luz e eles olham e vê quem? Vê algo andando sobre o mar, né? Aqui na Bíblia diz que eles ficaram o quê? Aterrorizados de pavor e de medo. E o que eles falaram aqui no texto, né? Eles ficaram aterrorizados, eles gritaram fantasma e sentiram muito medo. Então, e neste momento, Jesus olha para eles e diz: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temam. Então, quantas vezes nós também estamos enfrentando situações bem parecidas como essas, né? Todas nós, no começo desse ano, a gente fez plano do que queria fazer. As viagens, os compromissos, né? Expansão de negócios, pagamento de dívida, enfim, cada uma tem os seus planos, né? Cada um tem os muitos planos aí. E quando algum desses planos ainda não deram certo e também não tem nenhuma perspectiva de acontecer conforme a gente planeja, né? Então isso acontece, porém é nessa crise, é nesta tempestade que a gente aprende as lições mais importantes da nossa vida. Alguém aí já viveu tempestade? Acho que a gente vive, né? Continuamente várias tempestades, né? Então, é maravilhoso você entender que quando você caminha por ordem de Jesus para cumprir uma agenda de Jesus e não uma agenda minha, não uma agenda sua, né? Nem sempre o mar vai estar calmo. Nem sempre o céu será de brigadeiro. Então, nós também podemos encontrar mares revoltos, né? Também podemos encontrar o quê? Tempestade nos atingindo. Isso acontece com muita frequência quando estamos do lado dele, né? Mas o que Jesus nos ensina? Ele ensina que ele não somente ora, como ele tem poder de responder às nossas orações. Aqui no versículo 23, ele diz assim: ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, né? E lá no versículo número 31, ele fala assim, Jesus responde a oração de Pedro, que fala, salve-me, Senhor. E Jesus faz o quê? Jesus estende a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, ele não somente ora, como ele responde à oração de Pedro, né? Então, Jesus sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos, daqueles que estão clamando por socorro. Ele não apenas vem ao nosso encontro, ele ainda vem, ainda que na 4ª vigília, ou seja, ainda que muito tarde, né? Ainda que muitas vezes na nossa última tentativa, quando a gente está lá desistindo, né? Então, e o fato de Jesus vir nessa 4ª vigília aqui que ele fala, da noite, é proposital. Por quê? Para nos mostrar que é quando nós não temos mais nada. Quando todos os nossos recursos se esgotaram, como eles ali, eles não tinham mais o que fazer. Todo o nosso conhecimento, todo o nosso poder, eles não são suficientes para resolver a nossa crise.
Ainda assim, é nessas ocasiões que precisamos ouvir mais de uma vez as palavras de Jesus. Será que essa é realmente toda a fé que você tem? Por que toda essa dúvida, né? Homens de pequena fé. Então, se apenas soubéssemos que o momento em que estamos mais propensos a desistir é provavelmente quando a ajuda está logo à frente, né? Será que a gente não insistiria um pouco mais? Será que a gente perderia a nossa fé? Né? E outra lição que esse texto traz é que Jesus vem andando sobre o mar. Ele não vem no barco, ele poderia vir, mas ele não vem. Então, ele vem andando para dizer que aquilo que é maior que você, aquilo que ameaça você, aquilo que você não pode administrar, que não tem como lidar, está literalmente debaixo dos pés do Senhor. Ele é maior do que a própria natureza que ele mesmo criou. Olha só. E uma coisa curiosa desse texto também é que no Evangelho aqui de Mateus é retratado 2 vezes Jesus acalmando o mar da Galileia. Lembram, né, que a gente já falou aqui num outro texto uma situação parecida, né? Então, mas qual é a diferença? Na primeira, ele acalmou a tempestade primeiro, para depois acalmar os discípulos. E agora o que ele faz? Ele acalma primeiro os discípulos e depois ele acalma a tempestade. Né? E por que essa diferença, né, pedagógica de Jesus? O que ele está querendo ensinar para a gente, né? Porque Jesus sabe exatamente quando a tempestade maior está do lado de fora do nosso coração e quando a tempestade maior está dentro do nosso coração. Então, tem hora que ele primeiro precisa acalmar o nosso coração para depois acalmar as circunstâncias, né? Pare para pensar nisso. E é por isso que Pedro começou a afundar, porque ele desviou, quando ele desviou o olhar de Jesus. Por quê? Porque ele focou nas circunstâncias. E Jesus estava tentando acalmar o coração dele, não as circunstâncias. Ele desviou o olhar de Jesus e afundou. Né? E o que precisamos fazer é manter os nossos olhos fixos em Jesus, os nossos ouvidos receptivos ao seu encorajamento, né? Ele diz, entregue, descanse, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. No texto diz que quando ele subiu no barco, cessou o quê? Cessou o vento, cessou a tempestade, o mar se acalmou. Então, o que aconteceu? Eles atravessaram o mar. Então, você precisa confiar, você precisa entregar e descansar, porque quem está no controle é Deus. Ele está no controle. E a gente precisa lembrar que a fé não é a ausência de medo, mas olhar fixo em Jesus apesar do medo. Isso é extremamente importante. Então, meu desejo é que tenhamos fé em Jesus, fé em Deus, né? Que por mais problema, por mais tempestade que você esteja tentando atravessar aí no teu barquinho, que você não atravesse isso sozinha, que você esteja com a sua fé e os olhares fixos em Jesus. Amém? Um dia abençoado para você e até a próxima aula.